Por que o livro de Enoque não está na Bíblia? Vamos responder isso logo após a vinheta. Fique conosco. Queridos, hoje a pergunta que nós vamos nos propor a responder é uma pergunta muito recorrente. Por que o livro de Enoque não está na Bíblia? Alguns ainda acrescentam por que os livros apócrifos não estão na Bíblia. Bom, somente o termo apócrifo já vai definir isso. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Enoque e no fim, aí vou explicar um pouquinho também sobre acerca de alguns livros apócrifos. Eu tenho aqui uma Bíblia que tem livros apócrifos e eu vou ler um texto aqui no próprio livro que vai explicar algo muito importante do porquê esses livros apócrifos não contêm na Bíblia evangélica. Queridos, observe, o livro de Enoque, para começar, ele recebeu esse nome e aí, havendo ele recebido esse nome, as pessoas associam ao Enoque bíblico, ao homem que andou com Deus, relatado em Gênesis 5, relatado em Judas 14 e também relatado em Hebreus 11 e 5. E por se tratar de um homem cheio da presença de Deus, podemos dizer assim, aí nós ficamos com essa pergunta. Muitas pessoas se perguntam por que o livro de Enoque não está na Bíblia. Essa pergunta veio à tona nos últimos anos porque as pessoas têm tido acesso a este livro e eles acreditam, alguém em algum momento disse que o livro de Enoque, certa feita, esteve na Bíblia, mas foi retirado. Então é o seguinte, primeiro ponto, ele nunca esteve na Bíblia. Segundo ponto, nós precisamos entender, queridos, que Enoque não escreveu nenhum livro, tá? Esse livro foi escrito no período interbíblico, que é um período que compreende um período de cerca de 400 anos, que vai entre Malaquias e Mateus. Neste período foi escrito o livro que hoje leva o nome de Livro de Enoque. E as pessoas associam esse livro à pessoa de Enoque. Porém, vamos entender. Quem escreveu esse livro? O autor é anônimo, mas quem escreveu juntou algumas compilações de lendas judaicas, de tradições judaicas, tradições orais que vieram passando de geração em geração. Algumas certamente contêm a verdade, porém não são a verdade. Ou seja, o livro não é a verdade. Tem trechos ali que, por exemplo, alguns citam Judas 14, porque você vai encontrar no livro de Enoque um versículo muito parecido. E aí dizem, olha só, Judas escreve, Judas tirou do livro de Enoque. A Bíblia não diz que Judas tirou do livro de Enoque. Judas apenas diz assim, e sobre estes profetizou Enoque. O livro de Judas é um livro inspirado por Deus. Deus revelou a Judas. Se no livro de Enoque tem um versículo semelhante, é porque certamente foi passado de geração em geração esse conhecimento, a fim de que o povo judeu conhecesse da história de Enoque. E Deus revelou isso então a Judas. A Bíblia não explica como ele recebeu essa revelação, mas ele recebeu de Deus a profecia que Enoque pregou no seu tempo, pregando acerca de um tempo em que Deus haveria de julgar os ímpios, tempo que este ainda vai se cumprir. Continuando, eu preciso colocar aqui pelo menos dois aspectos do porquê tanto o livro de Enoque quanto outros livros não estão na Bíblia, tá? Então, nós entendemos que Enoque nunca esteve na Bíblia. Alguns dizem, foi tirado. Não, não foi tirado, ele nunca esteve. Mas os dois pontos que eu vou apresentar, eu acredito que tem que ser suficiente para aquele que quer acreditar que Deus está no controle de tudo. Aquele que acredita, melhor dizendo, que Deus está no controle de tudo. Vamos colocar o seguinte. Você imagina um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas. E esse Deus se revela ao ser humano.
Esse Deus se revela através da sua palavra, através do seu filho, através da natureza criada, através de inúmeras coisas. Tá. E ele tendo se revelado através da sua palavra, ele fez com que essa palavra fosse toda juntada em um livro. Nós conhecemos esse livro por Bíblia, certo? Bíblia. Nós temos hoje nas nossas mãos 66 livros, 37 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Ou seja, esses livros são a palavra de Deus. Ou melhor, eu falei aqui 37, são 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Esses 66 livros são a palavra de Deus. Então, Deus que pode tudo, conhece tudo, sabe tudo, é onipresente, onisciente, onipotente, ele cuidou para que a palavra dele fosse preservada, ou seja, a palavra dele fosse intacta, chegasse intacta nas mãos daqueles que creem. Irmãos, ele é poderoso, ele jamais ia deixar que a sua palavra se perdesse. E esse livro, chamado Livro de Enoque, ficou por cerca de mais de 1000 anos. Ninguém encontrou ele, foi encontrado em uma biblioteca, depois de muitos anos, e então se começou a propagar. Hoje, se você quiser, você consegue comprar ele e ler. Mas a palavra de Deus, ela é inerrante. A Bíblia não tem erros. A Bíblia é inspirada por Deus. E agora, o segundo argumento que eu quero usar, então, o primeiro é de que Deus cuida da sua palavra. Ele cuidou para que chegasse até as mãos do seu povo exatamente o que ele queria que chegasse. Nosso Deus é poderoso. Nenhum homem, nenhum espírito, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, no universo inteiro, desculpa, no universo inteiro, ninguém pode impedir os projetos de Deus. E agora eu tenho aqui uma Bíblia, que por sinal é uma excelente Bíblia, uma tradução excelente. E eu quero ler, ela contém o livro de Macabeus, ela contém os 7 livros apócrifos que não estão na Bíblia evangélica. E ela contém dentre esses livros apócrifos, os livros apócrifos são livros que não foram revelados por Deus, mas estão, né, na Bíblia da Igreja Católica. Acredito eu que talvez por uma questão histórica, né, eles resolveram deixar, mas, ou melhor, adicionar, mas a grande verdade é que os 66 livros são a palavra de Deus. Deixa eu provar aqui o segundo argumento, o porquê tanto Enoque quanto muitos outros, você vai encontrar também muitos evangelhos ou pseudo-evangelhos falando várias coisas sobre Jesus que são textos apócrifos, textos que não foram revelados por Deus, falando que Jesus fazia passarinhos de barro, falando que Jesus ressuscitava passarinho, que Jesus onde ele caminhava nascia flores, coisas mirabolantes criadas pelo homem, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O ministério de Jesus começou publicamente aos 30 anos, né, quando ele foi então batizado no Rio Jordão. Queridos, olha só, segunda Macabeus, ou segundo livro dos Macabeus, capítulo de número 15 e versículo de número 37. Olha só o que o escritor do livro está dizendo. Tendo passado assim os acontecimentos referentes a Nicanor, e como desde esses tempos a cidade ficou em poder dos hebreus, também eu aqui porei fim ao meu relato. Se o fiz bem e de maneira conveniente a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente e de modo medíocre, é isso que me foi possível. Queridos, quando você lê esse versículo, você lê e você consegue entender que isso aqui não é revelado por Deus. Por quê? Vou explicar. Deus revela a sua palavra perfeita e inerrante, e agora o escritor vai dizer, olha,
Se eu fiz bem em escrever, escrevi bem, consegui fazer com que vocês entendessem, era isso que eu queria. Se foi medíocre a minha escrita, foi o que eu consegui fazer. É isso que ele está dizendo. A palavra de Deus não tem isso. Então, seja o livro de Enoque, que na verdade não foi escrito por Enoque, nunca esteve na Bíblia, tem tradições, tem lendas, tem muita coisa juntada, coisa inventada, e também alguns trechos de verdade, seja o livro de Enoque ou seja qualquer outro livro, que não tenha sido inspirado por Deus. Por quê? Quando Deus inspira algo, ele não vai inspirar algo que possa ficar medíocre, como o escritor escreveu aqui em 2º livro dos Macabeus, capítulo 15, versículo 37. Ele inspira a sua palavra inerrante. Então preste bem atenção. Fique com a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus e pense na sua mente. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, jamais ia deixar que a sua palavra se perdesse. Então, Deus abençoe, creia na Bíblia, creia em Deus, espere Jesus, Ele vem nos